Temos o prazer de conversar aqui com o secretário extraordinário para a Copa do Mundo do município de Porto Alegre, o senhor João Bosco Vaz. João Bosco, primeiramente, obrigado por conceder essa entrevista à nossa reportagem. Para a gente começar, a questão do estádio Beira-Rio, que vai sediar os Jogos da Copa de 2014 em Porto Alegre. Como é que estão as obras, a questão da previsão de conclusão para a Rádio Progresso de Juí? É sempre um prazer poder falar sobre Copa do Mundo, sobre futebol, para poder socializar todas essas questões que estão acontecendo sobre Copa, para poder esclarecer as pessoas do que é exatamente uma Copa do Mundo. Em relação ao estádio Beira-Rio, o estádio já tem mais de 80% das suas obras prontas. A previsão é de término da obra dia 31 de dezembro. A chave só não será entregue nesta data, porque é véspera de 1º de ano, né? Vai todo mundo tomar uma champanhezinha, descansar, dar uma relaxada. Mas a previsão é que no dia 6 de janeiro aconteça uma pequena solenidade em que o pessoal da construtora, parceira do Internacional e o Internacional, estarão entregando a chave do estádio à presidente Dilma Rousseff. Porque, como se sabe, a inauguração oficial ela vai acontecer lá em abril, quando do aniversário do próprio estádio e do aniversário do Internacional. Mas a obra está andando muito, tem mais de 1.400 funcionários trabalhando 24 horas, 3 turnos, manhã, tarde e noite, e parte da madrugada. O Beira-Rio é um estádio fantástico, novo, diferentemente de todos os outros estádios que tiveram que rebaixar o seu gramado 3 metros. Aqui não foi possível, em função do lençol freático, que aquilo ali é um rio que foi aterrado para se fazer o estádio em cima. Mas para compensar que o gramado não foi rebaixado, a arquibancada inferior do estádio Beira-Rio foi o local mais mexido nessa reforma. Então ela foi recortada num ângulo que dá a impressão de que o estádio está mais embaixo. Mas na verdade a arquibancada nova é essa, que ela foi recortada, foi projetada para isso. Então o Beira-Rio está pronto e vai ser uma grande Copa do Mundo aqui. O Beira-Rio, ele, a princípio, será um dos estádios mais modernos da América Latina? É a previsão que a construtora faz, não é? Porque são 2 modos. Tem o modo legado, que é o que vai ficar do estádio para os jogos do Inter, no Campeonato Gaúcho, no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, e tem o modo competição, que é o modo competição Copa do Mundo. No modo legado que vai ficar, o Beira-Rio vai ter 50.018 lugares. No modo competição para a Copa do Mundo, para os 5 jogos da Copa, o Beira-Rio vai ter 48.000 lugares, porque vão ser retiradas cadeiras para fazer tribuna para os nossos colegas de imprensa, para os convidados VIPs, para os convidados da FIFA, para os convidados do Estado, para os convidados da Prefeitura, para os patrocinadores FIFA, enfim. Essa é a modernidade que o estádio Beira-Rio vai ter, principalmente no que consta em relação ao gramado, né, que tem uma drenagem a vácuo com bombas succionadoras, que quando chove as bombas rapidamente absorvem a água. E quando não chove, essas bombas elas sofrem uma inversão e elas refrigeram o gramado. Então, isso dá um toque de novidade em todos esses gramados da Copa do Mundo, inclusive no estádio Beira-Rio. Certo, até por uma questão de curiosidade, o pessoal aqui da região comenta a questão da cobertura. O Beira-Rio, ele será um estádio aberto ou no fim das contas será totalmente coberto? Como é que vai funcionar isso? Não, os locais, porque nessas arenas não tem local em pé. Sim. Né? Nessas arenas é todo mundo sentado. Por exemplo, tu pega aqui na Copa do Mundo, por exemplo, a Lei Geral da Copa diz que 1% dos assentos do estádio são para
portadores de deficiência, certo? Uhum. Então, tu pega aquele portador que precisa de cadeiras de roda. Ele tem direito a 2 assentos, um para guardar a cadeira dele e o outro para ele, certo? Sim. Então, todos estão cobertos por essa membrana, por essa cobertura fantástica do estádio, protegido da chuva. Certo. Então tem essa parte também. Então, a conclusão, a entrega devendo ocorrer no dia 6 de janeiro, com uma pequena solenidade, entregando então a chave do estádio à presidente Dilma Rousseff. E agora, a respeito também, claro, muito importante, as obras da capital, secretário, duplicação de Evaldo Pereira Paiva, também conclusão do metrô, como é que está isso? Também importante para a mobilidade urbana. Bom, na realidade, nós temos aqui obras para a Copa do Mundo e obras da Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo é uma grande oportunidade, Uhum. é um grande negócio, que todos ganham. Só o Estado aqui do Rio Grande do Sul já ganhou até agora, sem gastar um único tostão, mais de 150 milhões em equipamentos para a segurança da Copa. E esses equipamentos ficarão aqui para o Estado. Por exemplo, um centro completo de comando e segurança, com TVs coloridas, com câmeras de alto alcance, isso aí 70 milhões de reais. Né? Você está naquele centro de comando e segurança, você está vendo a cidade toda, o estado todo, através das câmeras que serão instaladas. Sim. O Estado ganhou, por exemplo, nesses 150 milhões, uma câmera para colocar no helicóptero, que aproxima até 1 quilômetro. O Estado ganhou já um robô antibombas, já ganhou scanner para passar embaixo dos carros para ver se não tem bomba nos carros, se não tem algum artefato explosivo. Mais de 50 milhões para cursos de qualificação para seus funcionários. Isso a Copa proporciona. Porto Alegre está investindo 880 milhões de reais em obras. Como eu disse, tem obras que são para a Copa, mas tem obras que nós colocamos ali, aproveitando que a Copa do Mundo, aproveitando que o juro está baixo, aproveitando que a carência para o pagamento é menor e que o prazo de pagamento é muito maior. Então, o que a FIFA exige para ter Copa? Estádio, que estará pronto, o entorno do estádio, que estará pronto, que a Prefeitura está fazendo, e aeroporto. O entorno do estádio é a Edivaldo Pereira Paiva, que é a Avenida Beira-Rio, que ela tem 2 mãos, ficará com 6 mãos, 3 que vão para a Zona Sul e 3 que vêm para o centro. Nós teremos ali um viaduto, que no final da Edivaldo Pereira Paiva, da Beira-Rio, um viaduto que passa por cima da Padre Cacique, vai cair na Pinheiro Borda, que vai desafogar o trânsito, e tem a Padre Cacique, onde estarão prontos os corretores dos ônibus BRT. Nós não teremos toda a Avenida Tronco pronta, nós teremos uma parte da Avenida Tronco, que também seria para desafogar o trânsito. Mas ela hoje, como está, ela já serve para isso. Nos grandes jogos no Beira-Rio se usa ali a Avenida Tronco. Uhum. Bom, nós teremos também, pegado ao estádio Beira-Rio, uma nova subestação de energia da CE, no valor de 20 milhões, que terão 10 alimentadores, um apenas para o estádio Beira-Rio para a Copa. Os outros 9 alimentadores vão reforçar a iluminação, a energia de 3 bairros de Porto Alegre. Bairro Menino Deus, Bairro Cristal e Santa Teresa, que é uma reivindicação muito antiga da comunidade. Então essas coisas todas são o legado que a Copa vai deixar. Sim. As obras, a energia, a qualificação de pessoas, essas questões da segurança que eu relatei aqui, enfim, a Copa proporciona isso. Certo. Estamos conversando com o secretário extraordinário para a Copa do Mundo de Porto Alegre, que será uma das sedes, o João Bosco Vaz. Secretário, a questão agora, então, o senhor já até comentou a respeito do BRT, o ônibus rápido também, agora a respeito da rede hoteleira, serviços, como é que está isso também, importante para receber os turistas que vão vir de outros países? Bom, a FIFA projeta que 600 mil estrangeiros vão visitar o Brasil e que nós teremos no turismo interno, assim, 3 milhões de brasileiros viajando entre as 12 cidades sérias. Bom,
Não se sabe ainda quais os turistas, quantos turistas virão para cá. É provável que a gente possa projetar isso a partir do dia 6 de dezembro, quando acontecerá na Costa do Sauípe, em Salvador, o sorteio para os Jogos da Copa. Uhum. Nós teremos 5 jogos em Porto Alegre, vamos receber no máximo 10 seleções, provavelmente 9, já que uma delas ganhando pode ficar para jogar mais um jogo em Porto Alegre. Nós temos hoje aqui em Porto Alegre 13 mil quartos, 13 mil leitos hoteleiros. Até a Copa, a previsão é que tenhamos 17 mil leitos. Mas a FIFA nos proporcionou mapear os leitos e os hotéis até 120 quilômetros da capital. E aí entra a Grande Porto Alegre, entra a Serra, entra tudo. Então aí nós teremos 50 mil leitos, o suficiente, né, para receber essa população flutuante que vai vir nos visitar aí. Então, a rede hoteleira está bastante preparada para isso. E os voluntários, secretário, que estão participando, vão participar também durante a Copa, como é que está esse recrutamento? Bom, nesse final de semana aqui em Porto Alegre, nós tivemos o primeiro treinamento, porque nós vamos ter 2 tipos de voluntários. Tem o voluntário FIFA. Esse, a inscrição já encerrou, a FIFA já está fazendo a seleção. A FIFA vai usar entre 800 e 1.000 voluntários em Porto Alegre. Então, o primeiro treinamento ocorreu sábado e domingo aqui em Porto Alegre. Bom, nós teremos agora um voluntário, que seria um voluntário local, mas que agora vai ser o voluntário Brasil Voluntário. Ele foi assumido pelo Ministério do Esporte. E nós pretendemos colocar em Porto Alegre entre 1.000 e 1.500 voluntários. Com mais 800 ou 1.000 voluntários da FIFA, teremos um bom número de voluntários em todos os setores de Porto Alegre. No aeroporto, na rodoviária, nos hotéis onde estarão as seleções, nos pontos turísticos, enfim. Nós estamos preparados para isso. Os voluntários não ganham, né, são voluntários, mas a experiência é única, ganha o uniforme, ganha o transporte gratuito, ganha a alimentação e ganha a estadia, né? E essa é uma força que compõe a organização Copa do Mundo, porque é impossível se fazer a Copa do Mundo sem os voluntários. A presença deles é muito importante. Certo. Para a gente fechar, secretário, a respeito dos reflexos destes investimentos que serão feitos em Porto Alegre, reflexos para o interior, qual o legado que a Copa vai deixar, na sua opinião, para todo o estado do Rio Grande do Sul? Bom, na realidade, quando se fala em sede de Copa do Mundo, a sede é o estado e o município de Porto Alegre. Sim. Tanto que nós trabalhamos em conjunto com o secretário Calil Seber, nós trabalhamos em conjunto com a segurança do Estado, embora os jogos sejam em Porto Alegre. Essas questões todas que eu falei de segurança antes, esses equipamentos todos, esses equipamentos servirão para segurança em todo o Estado, principalmente nas nossas fronteiras secas. Esses aparelhos de raio-x que nós temos nos nossos aeroportos, para vistoria de malas, de bagagem, nós também vamos receber isso, que é um legado. Nós teremos esse legado turístico aí, que a secretária do Estado de Turismo, Abigail, está trabalhando nisso aí, nos vários municípios, né, tentando conscientizar as pessoas, conscientizar os prefeitos, que é uma oportunidade única disso, de receber esse grande evento que vai ser visto por 5 bilhões de pessoas do mundo todo através das televisões. E o nome do Estado, né, que fica gravado, a imagem do Estado para o mundo, a imagem da cidade para o mundo, isso aí é uma coisa impagável, né? Nós que somos jornalistas, nós que somos comunicadores, sabemos da importância que tem uma marca. Imagina, depois da Copa, a importância da marca Porto Alegre e da marca Rio Grande do Sul. Para ter uma ideia, nós estivemos na África do Sul um ano depois da Copa, e lá, antes da Copa, só se falava no turismo animal, no turismo sexual, na pobreza e criminalidade da África. Passada a Copa do Mundo, o governo africano fez uma pesquisa de imagem, contratou uma empresa para ver qual a imagem que tinha ficado da África do Sul depois da Copa.
E entre os 50 maiores países do mundo, a África ficou em 34ª colocação e imagem. E a África, que recebia 13 milhões de turistas por ano antes da Copa, passou a receber depois da Copa de 6 a 8 milhões de turistas por ano. Então a Copa proporciona tudo isso para o Estado e para o município que vai sediar. Conversamos com o secretário extraordinário para a Copa do Mundo, sede de Porto Alegre, o João Bosco Vaz. Secretário, obrigado pela participação e uma ótima continuidade nesses trabalhos que são longos, mas muito importantes para o nosso Estado. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, estamos sempre à disposição, liga aí que a gente conversa, sempre temos novidades. Um grande abraço mais uma vez para o pessoal de Ijuí, para o pessoal da Grande Ijuí, para o Valdir Reck, o grande amigo, um grande abraço.